Quando a pessoa tem o ascendente em um desses signos, mais o Sol ou o restante do mapa tem mais signos mutáveis, tá? Signos mutáveis são Gêmeos, Virgem, Sagitário e Peixes. Quando a pessoa tem, né, mais influência desses signos mutáveis no mapa, ela tem uma maior capacidade de se adaptar às mudanças, tá? Porque os signos mutáveis, eles nos ajudam, todos nós temos todos os 12 signos no nosso mapa, e aí eles nos ajudam a fazer essas mudanças. Agora, é claro que tem pessoas que vão ter uma quantidade mínima de signos mutáveis e uma quantidade muito grande de planetas em signos fixos. E aí essas mudanças vão ser mais difíceis, porque a pessoa tem essa dificuldade de fazer a mudança, tá? Então, o pessoal que está passando por essa fase precisam abrir espaço para mudança na sua vida e lição número 1, aprender o desapego, tá? Porque nesse caso, e aí, obviamente, em relação à casa que o Urano estiver passando e as outras casas que também estão sendo atingidas quando é esse caso de passar pelos ângulos, né? Eu, particularmente, acho mais difícil todos os trânsitos quando eles estão passando pelo fundo do céu, porque isso mexe emocionalmente com a pessoa, mexe com as emoções mais profundas da pessoa, tá? Mexe com o nosso mundo interior, com os nossos desejos, com aquelas coisas que estão guardadinhas lá dentro e que às vezes a gente não mostra para ninguém, né? E aí um trânsito pelo fundo do céu, ele sempre abala a nossa estrutura emocional e isso acaba acontecendo, né, às vezes, da pessoa passar por um período de solidão ou, enfim, de perdas, principalmente, tá? Que a gente está falando de Urano. Perdas no sentido de afastamento. E a questão é, todo trânsito tem o seu período para acontecer. Ele tem início, meio e fim. Mesmo que esse início, meio e fim, que esse período não seja muito curto, né, que isso dure 2, 3 anos, ou 3, 4 anos, é um período de amadurecimento daquele processo de transformação. Imagine se fosse de uma hora para outra. Não, o troço vai acontecer assim e tudo muda em 5 dias. Ia ser muito pior, né? Ia ser muito pior. Então, principalmente para quem não gosta de fazer mudanças, tá? Mas você tem um período. Agora, esses trânsitos mais longos, eles também acontecem para fazer a gente refletir sobre aquilo, para fazer a gente pensar, repensar, pensar e repensar várias vezes. Porque às vezes, né, enquanto o planeta está indo e voltando, a gente revive aquela situação. Às vezes a situação começa, vai, o planeta se afasta, aí você tem a sensação de que deu um alívio, daqui a pouco ele volta e a história tem uma continuação, só que você está reavaliando aquilo, aí ele vai, se afasta um pouco. Às vezes dá tempo de você dar um respiro e às vezes não dá, ele fica num grau muito próximo. Daqui a pouco ele volta de novo. Se você deu sorte, ele vai passar só 3 vezes. E aí, na terceira vez, a coisa é efetivamente, ó, agora é para finalizar, para acabar, é para resolver essa situação. Tá? E quando é um trânsito de Urano, que ele destrói essas estruturas que já não servem mais, que você tem que se desapegar, você também tem que focar no que é que vai ser construído depois. Porque você não pode simplesmente destruir uma estrutura e largar sem estrutura. Imagina, né, uma casa, tem 4 pilares, você vai lá e arranca um dos pilares. E aí, como é que essa casa vai ficar de pé? Você tem que colocar outro no lugar. Então, você tem que construir uma nova estrutura. E aí, essa é a reflexão que você precisa fazer. Eu vou construir de que forma? Com que nova estrutura será essa que vai me dar esse apoio, que vai ser a minha base daqui para frente? Então,
São momentos de reflexão, momentos que a gente tem que passar e que fazem parte do nosso amadurecimento. Esses trânsitos, eles acontecem justamente para fazer essa mudança na nossa vida, tá? Então, dica número 1, tenha paciência. Dica número 2, faça uma análise do que você pode liberar, sabe? Se desapegar. Dica número 3, o trânsito vai acabar eventualmente, a fase passa, né? Tudo passa. Outros trânsitos podem vir, mas normalmente esse é um trânsito único na vida, pelos ângulos, tá? Porque o Urano, dependendo de que posição que o Urano está no seu mapa natal e de quantos anos você viva, pode até ser que isso aconteça 2 vezes. Se você nasceu com Urano lá na casa 12, por exemplo, e viver 80 e poucos anos, você pode ter 2 passagens dessa pelo ascendente, tá? Mas se ele está em qualquer outra casa do mapa, você não vai ter esse trânsito 2 vezes na vida, é uma vez só, tá? Bom, essa é uma boa notícia, né? Não perca! Lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.